Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Mais uma vez eu utilizei o Coluna para onde for fazer minha análise. Uma primeira notícia, Felipe Luiz explica a saída de Alexandre e justifica a opção por Ayrton Lucas. Ali foi o momento de colocar um cara mais ofensivo, que tem um bom chute de fora da área. Eu não vi nada demais, foi tentar algo novo naquele momento do jogo onde o Flamengo estava perdendo com um a menos. Daqui a pouquinho eu vou chegar nessas questões aí. Vamos para outra notícia. José Porto não descarta novas contratações após chegada de Paquetá ao Flamengo. Mais aviso, não vamos gastar valores altos. É isso aí, acho que a contratação do Novo para ser dupla com revezamento com o Pedro tem que chegar. Tem muitos nomes bons, vamos ver, tem jogadores internacionais até, de outros países, que pode definir muito bem ali o 9. Então vamos esperar para quem ele estiver procurando. Tem muitos nomes na cabeça, mas não vou tocar, vou esperar as notícias rolares para comentar de uma forma verdadeira e correta. Vamos lá para outra notícia. Felipe Luiz justifica números de gols sofridos pelo Flamengo em 2026, contexto diferente. Eu acho assim, acho que o primeiro melhor ataque é a defesa. Acho que tem que afinar ali o sistema defensivo, mas porém no primeiro gol fica claro que foi uma falta, foi uma carga excessiva em cima do Varela, que estava andando para trás. O cara apoiou no Varela e pela altura dele você vê que o cara abaixa. É uma bola que é mais pro Varela do que pro Gustavo Henrique. Se ele não tivesse o apoio nos ombros do Varela, com certeza o Varela ia subir e ia disputar essa bola no alto com ele, onde ele não teria oportunidade de dar o toque para trás e sair o gol. Em relação ao sistema defensivo, acho que é questão de ajustar o sistema defensivo. Acho que os pontas têm um papel fundamental, os atacantes, aquela bola ali mesmo do Matheusinho, todo mundo foi para a área e deixou ali o Matheusinho livre. No jogo contra, se eu não me engano, acho que foi o Fluminense, teve 2 rebotes onde o Fluminense pegou a bola do rebote de escanteio e teve 2 finalizações perigosas contra o Flamengo. São detalhes que vai ter que ser ajustado durante o ano, mas acho que isso aí não foi o que a verdade do jogo. Vamos indo, mas vamos analisando. Vamos ver quando chegar a notícia certa a gente analisa. O Alisson faz promessa à torcida do Flamengo após cobrança por foco no profissional. É isso aí, acho que o Alisson tem que focar. Eu pensei que a negociação com ele com o Bragantino estava certa, acho que o Flamengo está certo, em 10 milhões de euros. O Natan saiu para o Bragantino muito de graça e ele conseguiu ali 20 milhões numa futura venda para o Napoli. Então, o Alisson não tem que sair com um preço tão baixo como eles querem pagar, que é em torno de 5 milhões de euros. O Flamengo quer 10, tem que ser 10, uma promessa do Flamengo que pode vingar. Vamos para mais notícias. Sem folga, o elenco do Flamengo se inicia para a preparação para o próximo jogo do Brasileirão após o vice na Supercopa. É isso aí, o time tem que focar agora no Brasileirão, mas acho que o time jogou bem demais. Um a menos pressionou o Corinthians, deixou o Corinthians no campo dele e teve domínio do segundo tempo todo praticamente. Quase Paquetá faz um gol ali que poderia ter dado um empate. Vamos para outras notícias, porque eu quero chegar na notícia que realmente quero comentar. Galvão Bueno detona Felipe Luiz após derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil. Acho que colocar a culpa em uma pessoa só é muito fácil. Se você ver o contexto todo do jogo, acho que o Felipe Luiz colocou os melhores jogadores em campo. Algumas questionamentos a gente tem. Acho que o Cebolinha poderia ter sido titular. O Carrascal fez 2 jogos, para mim não fez jogos fantásticos. O último jogo dele fantástico, para mim, na minha opinião, foi quando o Vasco, que ele fez aquele gol. Depois do gol eu senti que ele tem uma queda de rendimento, mas é um jogador que prende muito bem a bola, tá, toque de bola muito bom,
Sobre o Paquetá entrar ou não, acho que ele está certo, é opinião do treinador. O Prata vinha fazendo bons jogos. Primeiro tempo, o Flamengo caiu na marcação do Corinthians. No segundo tempo, onde o Flamengo ficou com um a menos após o intervalo, o Flamengo dominou o segundo tempo todo, por pouco o Flamengo não empatou o jogo. Então, eu creio que o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho, sim. Acho que essas críticas aí muita gente externa influenciando o futebol brasileiro, mas eu creio que o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho, sim. Ganhou ano passado praticamente tudo. Esse ano já perdeu esse campeonato carioca. Foi uma questão de organização do elenco. Pode ver que o time está muito bem, muito mal fisicamente ainda. Eu creio que essa Supercopa, já te falei, anterior a esse jogo contra o Corinthians, essa final, que esse jogo não é para ser agora, acho que é lá para a final de fevereiro, ali onde o time praticamente fisicamente já encontra mais equilibrado para jogar esse tipo de jogo com mais bem fisicamente, tecnicamente. Acho que é um erro do calendário do futebol brasileiro colocar jogo já em janeiro, início de fevereiro, colocar assim. É um jogo onde a preparação física dos jogadores ainda não está 100%, visto que tanto o Corinthians como o Flamengo acabaram os seus jogos já no meio na metade de dezembro. Acho que é sacrificar muito o elenco no início do ano. Felipe Luiz justifica Lucas Paquetá no banco e manda recado ao meia do Flamengo. É um jogador que ele tá procurando entrosamento ainda. Acho que na hora certa ele vai entrosar e vai entrar. Para mim, ele levou o time ao Flamengo. Tem duas ou três jogadas que ele fez muito bom. Errou o passe ali no momento final, mas é questão de entrosar. Acho que ele eleva muito bem a qualidade do elenco. É questão agora de adaptação. E eu creio que em poucos dias vai conseguir essa adaptação. Como uma notícia, CBF divulga áudio do VAR na expulsão de Carrascal do Flamengo em jogo contra o Corinthians pela Supercopa. Agora chegou um ponto que eu quero falar. Primeiro momento, a volta do Gustavo Henrique. Tá para passar? Pode considerar? Pode. Beleza. Agora, a expulsão ali durante 5 minutos, o juiz chamou o Arrascaeta e o Gustavo Henrique, ele falou, o VAR não encontrou nada, vamos pro intervalo, beleza. Aí o VAR foi tão rigoroso que não foi no gol do Gustavo Henrique. Se fosse rigoroso como foi na situação do Gustavo Henrique, então ali não foi gol, não tinha sido falta. Tinha sido falta no Gustavo Henrique no Varela, e o VAR em 2 minutos validou com o Corinthians. Não tem uma análise tão perfeita do lance no apoio do Gustavo Henrique em cima do Varela. Então, se ele foi tão assim, pegou tanto para achar o lance do Carrascal, uma situação inédita do futebol. Eu creio que deveria ser rigoroso em outros momentos. Até o juiz foi rigoroso no vermelho, tinha que ser no Breno Pinton também, que fez 6 faltas ali, uma com o Carrascal deitado, um chute nas pernas do Carrascal, um lance onde o juiz já tinha parado o lance para atendimento do jogador com uma pancada na cabeça. No Pulgar ali, que o Pulgar dominou a bola e ia sair, ele fez uma falta ali para atrasar a jogada, então é um lance para cartão amarelo, seria o segundo e expulsão do Breno Pinton. Então, assim, foi rigoroso demais contra o Flamengo, como foi o São Paulo ali. Outra situação que o juiz também foi rigoroso demais contra o Flamengo e não foi. Será que o pênalti do Arrascaeta contra o São Paulo vai ser cobrado hoje? Não vai. Então, assim, há critérios muito errados. Há uma influência contra o Flamengo, que ganhou tudo ano passado, está preparado para ganhar tudo esse ano também. Critérios muito diferentes. Então o Flamengo tem que entender de novo, vai jogar contra tudo, contra todos. É algo que os jogadores têm que ter em mente, tem que ser trabalhado muito isso.
que todas as circunstâncias vão fazer para que o Flamengo não consiga mais conquistar os títulos. E também o Flamengo tem que entrar em campo e meter 3-4-0. Não adianta ficar tocando a bola, tem que ter o objetivo, chegar, chutar, cruzar, tentar fazer algumas jogadas, forçar um pouquinho o lance, que não fica tocando, o Flamengo não cria jogada. Você vê um cruzamento, o Matheusinho lá no meio de campo, encontrou o Gustavo Henrique, que ajeitou para a finalização do Gabriel Batista Paulista fazer o gol no Flamengo. Então são lances que o Flamengo tem que forçar mais a jogada com o objetivo de fazer gol. Não pode ficar muito tempo tocando a bola para um lado para o outro. Se você não entra no jogo para matar com 2-3-0 logo no início do jogo, o Flamengo vai ficar na mão de situações como essa, que o juiz, né, às vezes não sendo favorável, e tem um VAR que não ajuda, não está ajudando o VAR. Eu creio que é muito fraco esse pessoal que está no VAR, é muito fraco para lances capitais do jogo prejudicar um lado e não o outro. Então isso aí tem que ser muito bem revisto. Paquetá admite responsabilidade em gol perdido na Supercopa e faz promessa à torcida do Flamengo. Nesse lance do finalização do Paquetá, Gustavo Henrique faz assim com o braço. A bola bate no braço dele, é dividido com o atacante do Flamengo, eu acho que é o atacante, passou para o Paquetá, que errou na finalização. Algo normal, acabou de chegar, ele tentou dar uma batida forte, para tentar uma batida para o chão, para a bola bater no chão e entrar. Finalizações no Flamengo tem que melhorar a questão de finalizações, não é só por causa do Paquetá, mas outros jogadores têm que finalizar melhor durante a partida. A finalização tem que ser muito levada a sério. Os jogadores do Flamengo estão finalizando muito mal. Esse Leandro Paquetá é para ter por baixo. Elenco do Flamengo desembarca no Rio após derrota para o Corinthians na Supercopa. Sim, bola para frente. Passou, não tá mais para ficar jogando leite derramado, é melhorar para o jogo seguinte, que é do Brasileirão, e ganhar 3 pontos ali e somando pontos. O Flamengo tem que entrar na partida para fazer resultado. CPF escreve motivo da expulsão de Carrascal no jogo do Flamengo versus Corinthians pela Supercopa. Eu falei do lance ali, esqueci de falar um detalhe muito importante. O juiz, quando vai lá no áudio dele no VAR, ele diz: tem outra imagem? Ele ficou com uma imagem tão fechadinha que não dá para ver que o Peno Prudão estava agarrando o Carrascal, e o movimento dele sair da marcação, ele sendo um pouquinho mais alto que o Peno Prudão, deixou o braço no rosto dele. É algo assim que eu acho que tinha que ter uma câmera mais aberta para mostrar um movimento dele. Foi um movimento natural de um jogador que ia desprender da marcação, que o Peno Prudão estava agarrando ele pela camisa, segurando ele para ele não fazer a movimentação. Ele foi para um lado, parou, foi movimentar para o outro. O jogador que aproximou do Carrascal no lance que a bola estava ainda parada, estava lá na frente, que o goleiro ia chutar a bola, ele enfiou o braço no gesto de movimentação e não no gesto de agressão. Então é algo assim que na imagem da Globo, que deu para ver, ficamos mais perto, ele fez um movimento de movimentação e não de agressão. Então foi rigoroso demais, ficou com uma imagem bem fechadinha, onde ele próprio pediu outra imagem que não tinha. Então ele apitou por aquilo que com uma imagem só e não entendeu o contexto da jogada. Então para mim é mais um erro que fica em relação a isso. Vou encerrar aqui a análise FRA. Tem muito esquecido para ser falado, mas acho que o fundamental, acho que o juiz foi muito influenciado, tanto ele e a equipe do VAR foi influenciado durante a partida. A falta do Gustavo Henrique no Varela, se ele foi tão criterioso na expulsão, tinha que ser criterioso naquele lance também. Tá para aceitar? Tava, mas porém, se ele foi criterioso de um lado, foi pro outro. Acho que a expulsão para mim foi um ato assim mais
senti influência total de algo externo dentro do Flamengo. O Flamengo já foi prejudicado contra o São Paulo, início do Carioca também foi prejudicado com um pênalti que foi sofrido pelo Camargo, que o juiz não marcou. São 3 erros, assim, para mim, grandes que o Flamengo tem no início do ano. Então, a equipe tem que entender, junto com o Felipe Luiz, que é contra tudo, contra todos. O Flamengo não entrar em campo, que entra meter 3-0 logo nos 15 minutos iniciais, não vai conseguir controlar a partida durante os 90 minutos, porque há influência e não quero que o Flamengo seja campeão de tudo. É algo assim que vai acontecer. Ficou claro para mim que houve influência, tanto nesse jogo quanto no São Paulo também, que o juiz poderia ter ido no VAR, e como o primeiro gol do Corinthians, o juiz também deveria ter ido no VAR para ver se houve ou não falta no lance. Acho que ficou muito ao critério do que o VAR indicou, porque decisão própria do juiz. Então finaliza a análise VAR. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.